Bom, então, quais são as informações que a gente tem que passar, né, quando a gente recebe a planta e vai começar a fazer um catálogo, uma anotação sobre aquilo que vai ser estudado, tá? Então, a gente precisa, nos estudos etnodirigidos, né, que é o que a gente mais usa, tá? Precisa do nome vulgar dessa planta. Então, por exemplo, a espinheira santa, ela não tem esse nome cientificamente, né? Então, isso é um nome vulgar, tá bom? As condições de saúde para as quais essa planta é mencionada. Então, em que tipo de pessoa pode fazer o uso dessa planta e, né, para qual emprego, para qual propriedade terapêutica que ela pode usar, tá bom? Uh, Partes da planta empregadas nesse preparo. Então, é folha, caule, raiz, fruto, semente, o que se usa dessa planta, tá? Lembrando que se eu usar uma, uma parte que não é a indicada, isso aí pode se tornar até tóxico, né? Pelas concentrações da substância ou nem fazer efeito, tá bom? Ou fazer outro efeito, tem outra substância que pode fazer, né, causar algum mal, tá? Os requisitos especiais de coleta considerados para efetividade dessa planta. Então, existe uma estação do ano melhor para colher, né? Uma hora do dia, um tipo de luminosidade. Cada planta tem o seu perfil, tá? Métodos completos de preparação. Então, como que a gente vai manipular aquela planta, tá? As quantidades de todos os ingredientes usados, né? A dose, com a referência à paridade, sexo, condição de saúde, principais curativos presumidos para cada constituinte, né? As propriedades organolépticas. Só para vocês entenderem, propriedades organolépticas são aquelas que impressionam os nossos sentidos. Então é o sabor, o cheiro, a cor, a textura, né? Essas são as propriedades organolépticas, tá? Quais são os efeitos desejados produzidos por cada ingrediente, a duração desse tratamento, tá? Quais as exigências comportamentais especiais a serem observadas pelo paciente durante o tratamento? Então, se a pessoa tem alguma restrição dietética, restrição de atividade regular, se a pessoa toma mais água, menos água, né? O que acontece com a pessoa durante esse tratamento, ok? Então, você precisa dessas informações dentro daquela questão ética, né? Para que você consiga, então, é, começar a pesquisar com fundamentos, né? Não é simplesmente ir lá pegar uma planta e analisar. A questão, né, ética que permeia, que fica ao redor desses estudos etnobotânicos e os etnofarmacológicos, né? Eles têm os objetivos são a bioprospecção, ou seja, a pesquisa, né? E o avanço da ciência farmacêutica com a descoberta de novos fármacos e a sua inclusão na farmacopeia biomédica, né? Então a farmacopeia é aquele livro que a gente tem lá tudo, todos os princípios ativos, todos os fármacos, todas as plantas, tudo que a gente usa com alguma finalidade terapêutica. Conservação e preservação da biodiversidade, eu não posso simplesmente ir lá e arrancar todos os exemplares daquela planta, porque não dá, né? Eu vou acabar com aquela planta, logo, qual é a finalidade de eu pesquisar uma planta que ela não vai existir mais, né? E eu não posso, eu tenho que preservar, é ético. Promover o uso local das plantas em combinação com os fármacos já conhecidos, além de outras tecnologias biomédicas, né? Como fazer uso do conhecimento das comunidades locais, respeitando sua propriedade intelectual. Então eu tenho que me adequar àquela região que eu estou indo pesquisar, né? Eu não posso querer que as pessoas saibam o que é a infusão. Não, eu posso falar de outra forma, né? A pessoa vai me contar que ela faz um chá. Vou falar que eu vou usar fazendo um método mais científico, tá? E o que cuida, né, dessa parte mais burocrática? Então a gente tem uma RDC, a RDC 14 de 13 de maio de 2014, tá? É uma das formas de registro de um medicamento fitoterápico, é a comprovação da tradicionalidade do uso de uma determinada planta medicinal, mostrando sua grande importância nesses estudos etnobotânicos e etnofarmacêuticos. Então,
A partir do momento que a gente tem a planta e consegue encontrar a propriedade ativa dela, consegue achar a parte terapêutica dela, a gente pode registrar, tá? A gente tem essa RDC que nos permite fazer o registro, tá bom? Essa RDC tá lá para vocês no portal para vocês poderem analisar, conhecer, ter como material complementar, tá? E a parte de registro, né? Então, um produto tradicional fitoterápico pode ser registrado através da comprovação do seu uso seguro e efetivo por um período mínimo de 30 anos. Então, olha quanto tempo demora, né, para poder ter a certeza que aquele produto não é um produto tóxico, que a dose dele esteja certa, né, que ele não vai causar nenhum problema, né, na população, tá? Ou então, ele vai estar presente na lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, tá? Essa lista compila, né? Ela traz as informações necessárias para uma determinada planta medicinal baseada no seu conhecimento tradicional utilizado ao longo dos anos. Então, por mais que eu tenha toda a pesquisa de uma planta, ela é tão comum, ela é tão usada que eu não preciso esperar esses 30 anos porque eu já tenho isso, né? Eu já tenho esses dados. Então, ela pode ir pelo registro simplificado, que é um tipo de registro também, tá? Então, essa aí é para as plantas mais antigas, aquelas que a gente conhece, que vende o tempo inteiro, que muitas usam, tá? Então, vou dar um exemplo. Olha só, a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. O que tem nessa lista? Tá? Essa lista tem a nomenclatura botânica, o nome popular, qual é a parte usada, o que eu tenho, que a gente chama de padronização e marcador. Marcador é aquela substância, a partezinha da molécula que faz a substância ficar ativa. Tudo bem? É aquela que vai fazer a parte terapêutica da minha planta, tá? Então, nesse caso, são os glicosídeos, tá? Expressos em enzima anidra. Quando que vocês vão ver glicosídeos? Mais para frente, lá em farmacognosia, tá bom? Então, por enquanto, você tem que saber que ele tá aí, tá certo? Mas a gente vai estudar mais a fundo uma disciplina mais para frente. Derivado vegetal. Então, o que eu quero dizer com esse derivado vegetal? Quer dizer que eu vou usar o extrato, tá? Então, o extrato é uma forma farmacêutica. Forma farmacêutica é como que aquele princípio ativo chega. Pode ser pomada, creme, gel, né? Aqui é extrato. Tudo bem? Eu acho que é muito comum a gente ouvir falar de extrato de própolis, né? É bastante difundido. Então, para vocês terem mais ou menos a ideia, é uma solução muito concentrada, né? Então, quais são as indicações? Ou seja, quais são as ações terapêuticas? Para fragilidade capilar e insuficiência venosa. Então, tem a ver com o nosso sistema circulatório, tá? A dose diária é variável, de 32 a 120 miligramas de glicosídeos triterpênicos, né? A via de administração é oral e a restrição de uso é sem a prescrição médica, mas com a devida orientação, pelo menos farmacêutica, tá bom? Olha aí ela, que bonitinho, né? Então, castanha da Índia, famosa, né? Tá aí o fruto, a partezinha, né, que fica a semente para vocês verem, tá bom? No caso desse aí, vendido em comprimidos revestidos, tá? Tudo bem até aí? E aqui, né, as referências que a Pro usou, tá bom?